Bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica, segunda-feira maravilhosa, 1º de setembro de 2025, hein? Tá tudo bem contigo? Segunda-feira começou aí com o pé direito, tranquilo. Desejo para você uma excelente semana, começando setembro, o ano se findando, não vejo a hora de chegar dezembro, que eu vou para Porto de Galinhas, ter 10 dias de descanso, graças a Deus, né? Patrocinado por Homer Boys, ele não está sabendo, mas estou avisando aqui já de antemão, né? E Gilmar também vai pagar as marmitas lá durante a semana em Porto de Galinhas. Mas vamos falar de coisa boa, começou a segundona do futebol do Distrito Federal, sexta-feira estavam aqui o Manuel Rodrigues, o técnico do Brasília, ora pois, com o nosso Wilson de Sá, falando tudo sobre o Colorado, que começou com o pé direito, mas podia ser um pé direito bem pesado, né? A vitória foi magérrima, mas o que vale são 3 pontos. Por falar nisso, também na segundona, teve time que se confundiu todo, achando que era basquete, que era vôlei, né? Não, futebol é 1, 2, 3, né? De gol. Meteu 11, foi Aruco, foi na base do samba, né? Se você tiver paciência, eu peço até para ao longo do programa, quando for falar da Aruco, Gilmar pode vir aqui e dar uma sambadinha para tu ver como é que é o samba na ponta do pé. Brincadeiras à parte, vamos falar tudo sobre a nossa segundona candanga, com esta primeira rodada, todos os jogos. Homer Borges trabalhou até, acompanhou de perto, vai trazer as suas impressões sobre os jogos. Gilmar Rodrigues, o homem é tão fominha que ele foi a Brasilinha para acompanhar o pontapé inicial do nosso candangão com o Cruzeiro e Planaltina. Ontem esteve comigo no Bezerrão, para Brasília e também a equipe do Greval. Enfim, você não pode perder que o programa hoje, se tu quer informação, é aqui mesmo, viu, filho? Nós vamos falar de tudo, mas daquele jeito que é diferente, né? Porque tem gente que não pode falar do jeito que a coisa acontece, porque senão, né? Ou então perde o cachê para a rodada seguinte. Aqui eu não estou nem aí, né? Nós vamos falar do jeito que as coisas aconteceram. A coisa aconteceu bem. Tirando o elevador no Bezerrão que não funciona, quase morri. Tirando a equipe do Greval e do Brasília, que montam toda a estrutura. Brasília montou uma estrutura, montou um release lindo com a cara dos jogadores e tal. Quando a gente foi ver, estava tudo errado, né? Os nomes tudo invertidos, o Lima, que era o 19, na realidade era o 13, o Ximenes, que era o 13, era o 19, era um rolo danado. O Greval chegou a ponto de botar o número 20 lá, que não estava na lista de ninguém. E aí o 20 entrou em campo. Eu falei, pois então tu vai ficar em campo, eu não vou falar o teu nome, porque eu não sei o teu nome, né? Então, coisinhas do nosso futebol que precisa acertar muito ainda nesse extracampo, né? Dentro evolui, fora, muitas vezes, involui. Ô, Gilmar Rodrigues, forte abraço. Eu quero que você traga o seu destaque, boa noite. Pensando na segundona, gostou da primeira rodada? Sim, gostei. Bons jogos, né? E boas equipes. O nível da segundona, a não ser essa questão dessa goleada aí do Greval. Da Aruque. Da Aruque, aliás, sobre o Candango. Foi a surpresa da rodada, porque todos achavam que o saco de pancada seria o outro time lá que o Riacho? enfrentou o Lusiânia, o Riacho City, mas não, empatou. O saco de pancada acabou sendo o Candango, mas vamos ver o que rola daqui para frente. Nós vimos jogos equilibrados, tá? O jogo lá do Planaltina, por exemplo, 2-0 para o Cruzeiro, mas eu não vi superioridade técnica, foi questão de acaso. E o jogo do Bezerrão, à tarde, o Brasília sobrou. 1-0 foi questão de detalhe. Sabia-se que era um jogo difícil, mas o Brasília teve chance de fazer muito mais. Esse é só o boa noite dele, tá? Imagina, boa noite. Ô Borges, por falar em tropeço, em quem será o saco de pancada, se é Candango, se é Riacho, você viu o Riacho de perto, hein, Homer? E a água correu fresquinha por lá, não foi, Borges? Seu destaque para o nosso Parada Técnica. Pois é, a surpresa aí. Buenas noites. Boa noite, né? A quem acompanha o Parada Técnica, boa noite, Fábio, boa noite aqui ao... O que empatou com o Fluminense, empatou com o Santos. Empatou com o Santos, mas não vou falar nisso não, que ele vai mudar para o Vasco, então, como ganhou, capaz que hoje ele fica calado. Então, boa noite, a surpresa, né? O time do Lusiânia, né? Recheado pelo menos pela retaguarda, tinha lá o Ricardo Antônio como supervisor, tinha
o Evilásio como assistente técnico, tem o Jairo, tem o Dudu Gago que está por lá. Então, eu achei que o time... O Dudu Gago tá lá também? Tá lá também. E na humildade total, depois acabou, foi lá conversar com a gente. Então é aquela coisa, o detalhe é que a competição é uma competição curta, né, Fábio? E aí não pode bobear. Tem jogadores dele que vão render muito. O próprio Aldo, a gente conversou com ele, é um cara que fica ali na contenção, mas chega muito à frente. Então faltou isso ontem, né, no jogo, os jogadores mais experientes chegar mais. Né? E daqui a pouco a gente fala aí para o pessoal de Santo Antônio Descoberto, quer dizer, ó, Riacho City. Como Santo Antônio Descoberto? Explica aí isso melhor. O time do Riacho City não tem nada a ver com o pessoal do Riacho. É lá de Santo Antônio Tá Descoberto. ficando doido, Romero? Tanto é que o dono, o presidente do clube lá, o Ricardo Teixeira, isso palavras... Ricardo Teixeira? É Ricardo Antônio. Ah, tá. Isso, Ricardo Teixeira. Antônio Teixeira. Antônio Teixeira. Isso. Aí tu misturou as letrinhas todas, moço. Antônio Teixeira. Ele, isso nas palavras lá do pessoal que estava comandando ontem, né, o Dedé, um outro lá que é da diretoria. Todo mundo que está aí agora é de Santo Antônio Descoberto. A equipe é de lá. E tem jogadores rodados aqui em Brasília, tem a base lá também que ele tem. Ele ficou meio contrariado porque o pessoal andou divulgando que era tudo futebol amador, que não é bem assim. Tinha alguns, mas assim, mais para compor elenco. Foi o que deu para escrever, porque teve 8 jogadores que ficaram de fora? O Antônio Teixeira contratou, mas tem um detalhe, quando você contrata e vem de outro local, tem uma taxa para pagar. Tem, né? tem. E aí simplesmente não tinha essa taxa. Tinha lá 3, 4 jogadores para... Não tinha essa taxa ou não tinha o dinheiro para pagar? Não tinha o dinheiro para pagar a taxa. Diz que apareceu até o Maradona lá ontem. Mas é bom jogador. Né? Eu até quando ele entrou... Eu ouvi você falando lá, ressuscitou, o homem está de volta. Está de volta né? e tal. Mas é bom jogador. Aquela turma que está lá, quem você fala, foi surpresa. Não, o Dedé é um cara inteligente, treinador inteligente. É o que eu disse, ele falou, é uma maneira de você saber sofrer. Você deu a bola para o adversário e ali ele confiou na sua zaga. Então, só que o que me preocupa é o que ele disse. Eu senti assim está muito largado, né? O pessoal do Santo Antônio não tem condições ainda de colocar um clube, mas estou aqui fazendo o que posso pela equipe, mas me preocupa muito essa situação. A diretoria trouxe aí os outros jogadores, mas não deu condição de jogar. Então, de novo, a questão dos bastidores, de repente, pode atrapalhar. Se tomar um sapeca iaiá, de repente, a coisa pode desandar também, ser um time goleado. Tem uma molecada que corre bastante, tem um treinador que sabe armar a sua equipe, mas a preocupação aí, pelo que eu senti ele falando fora do ali, é a questão de bastidor. Como é que a turma vai influenciar? Ele falou, estou aqui para resolver o problema da equipe de Santo Antônio Descoberto, que está representando o Riacho City. Isso é só o destaque do Romero. Boa noite para os dois. Na hora de comentar o jogo, eu quero ver se vai sobrar alguma coisa. É brincadeira, coloca rapaz, coloca na tela aí essa primeira rodada aí que nós tivemos. Cadê meu óculos? Gilmar, me devolva meu óculos. Mania de pegar meu óculos e me devolver. Aqui, ó. O Planaltina perdeu para o Cruzeiro por 2-0, né? Depois o Gilmar vai comentar se realmente o que matou o Planaltina foram as expulsões lá. Foi uma ou duas? Ou 5? Só. Uma só, né? Foi o Batatinha, Baratinha. Mas rapaz. Então, o Cruzeiro venceu por 2-0. O Lusiânia empatou. Isso foi o jogo de abertura no sábado, tá? Lá em Brasilinha. Ontem, domingo, nós tivemos no período da manhã o Lusiânia empatando com o Riacho em 1-1, conforme, né, o Romer trouxe aqui, já entrou em detalhes sobre esse jogo. Não foi tão assim o amador quanto o profissional, não. Já ele entra mais em detalhe ainda. No período da tarde, com total cobertura aqui do Timaço Show de Bola, estivemos no Bezerrão, ao lado do Gilmar Rodrigues e também do nosso querido Mário Vilela, com o Brasília vencendo o Valparaíso, ou Greval, do jeito que você achar melhor, por 1-0. E tivemos no Defelê o Candango vencendo a equipe o Candango perdendo para a equipe da Arup por 11-0. Eu estou até pensando que, na realidade, se esse antigo CFZ, que agora é Candango, se os camaradas tivessem um certo cacuete pro samba, nós teríamos aí o jogo do samba, porque poderia ser Candango do Bandeirante
contra Aruque. Tem um candango do Bandeirante, viu, Gilmar? Sim, uma de escola. samba eu entendo, e aprendi com o meu saudoso Wellington Vareta. Moçada, com o fechamento dessa primeira rodada, o Rome, anota aí no seu papel aí, ó. A primeira rodada ficou assim, ó, a classificação. Aruque é o primeiro com 3 pontos, porém, né, esse saldo de 11 gols. Segundo é o Cruzeiro, também com 3, saldo de 2 gols. Terceiro, Brasília, 3 pontinhos. Foram as equipes que faturaram, né, que tiveram, lograram êxito. Ó, falei bonito agora. Nessa primeira rodada, o Brasília venceu por 1-0, é o terceiro colocado. Aí nós temos Lusiana e Riacho, que empataram, né, no duelo direto aí, estão com 1 ponto, ocupando a 4ª e 5ª colocação. Na 6ª posição, 7º e 8º, vem aí Greval, Planaltina e Candango, que tomou-lhe um saculejo da equipe da Aruque, perdeu por 11, meu Deus do céu, aí ficou ruim, hein? Ficou ruim pro lado da equipe do Candango. Então, você conferiu aí na tela do nosso Parada Técnica justamente as partidas e também a classificação geral. Eu vou direto para o jogo do sábado, né? Planaltina e Cruzeiro, 2 Cruzeiro, Planaltina 0. Como é que foi esse jogo? Eu queria que você falasse também, desse um pitaco sobre o estádio, que você me deu uma notícia boa sábado, Gilmar. Fábio, Tá começando pelo arrumadinho estádio. lá. O estádio tá em obras. Não gagueja, não. Está em obras porque estão fazendo 2 campos do lado, tá construindo uma cabine bem ampla que, na realidade, não dividiram. É Goiás ou dessa? É Brasilinha, Planaltina Goiás. de Goiás. Uma cabine ampla que comporta 2 equipes, uma de rádio e uma de TV, 2 de rádio. Uma cabine bem ampla, numa altura boa, tá? Só 2? Só. Então, É uma só Mas que você quer dá o quê, 2 homem? equipes. Nem Mas não tinha futebol nada, tem antes lá, tinha homem. que fazer no meio do tempo. pelo menos 4. Sim, mas tá Pega em essa que é obras. grande aí, tora Eu no falei meio, que pronto. está em obras, vão construir mais. Estão construindo mais 2 campos do lado. Esse rapaz aqui, ele tá na mania de grandeza, não sei se você viu sexta-feira, ele falou que os clubes de Brasília precisam tomar vergonha e cada um construir o seu estádio, viu, Gilmar? Certo. Ave Não Maria! precisa ser esse monumento, igual a Ave cabine. Maria. Hoje, ó, você pega essa divisória aqui, faz organizadinho lá, pronto, tranquilo, sem mania de grandeza, gastar muito não, pô. Obra, por isso que eu perguntei, Goiás ou Brasília? Tem prefeitura, vai vir dinheiro de lá. Aí, então, vai realmente? O só estádio lá usa o estádio lá, homem. atende a Não tem prática time do da futebol. cidade. Tanto os times como a imprensa dá para atender. Agora, o Vocês melhor de contentam com tudo... pouca coisa. Eu não posso reclamar que o milhão é 4, não. O melhor de Contenta com tudo 2 lá, só. o melhor de tudo é a recepção, a receptividade A melhor parte da é essa aí, ó. direção do Porque deu Planaltina. 2 coxinhas também, quer ver? Vai ser Isso isso. não. Teve Foi suco tratamento, também, teve água, nem teve só isso, quibe. não, lanche teve tudo mais. É o Isso. tratamento, é a forma de tratar Tudo as bem. pessoas. Aí meu Goiás é assim mesmo. Recebe com uma boa recepção, boa receptividade. Parabenizar o Eduardo e a diretoria do Planaltina pela recepção que teve com as pessoas lá, com a imprensa, com quem foi até Planaltina de Goiás. Ô, Eduardo, ó, só um pouquinho. Ó, desculpa aí, aqui é entre eu e ele, tá? Ah, parabéns. Aí pela atitude, é porque vocês não sabem o que acontece aqui nos bastidores. Aí não posso ficar calado. Muito bacana a recepção do Planaltina. Agora, o jogo em si. A equipe do Cruzeiro é o sub-20 do Brasiliense que vinha disputando as competições locais aqui, o tempo que foi eliminado, alguns jogadores perdeu a final para o Real. O Real, né? Fez uma campanha brilhante, né? Mas tem alguém da equipe perdeu a principal final. também? Não, Claro, não. Só sub-20. E a equipe do Planaltina, jogadores, alguns que disputaram a primeira divisão pelo próprio Planaltina, a segunda passada, que tanto disputaram a primeira, a segunda, quando subiu também O treinador é a o primeira, de fora o lá. Gupilo, o isso. Gupilo. Tem Ceifador aquele Wesley tá lá, né? Ceifador, que disputou a primeira divisão, está lá. Mas para mim o melhor jogador do Planaltina, chama-se Baratinho, camisa 10. Baratinho? Baratinha. Ao lado do Wesley Ceifador, os 2 melhores. Mas o que ocorre, Fábio? No primeiro tempo, o Planaltina poderia ter vencido o jogo, ter saído na frente, ter vencido, mas não aproveitou as oportunidades que teve. E terminando o primeiro tempo 0-0, aí volta para o segundo tempo, logo no início, o Baratinha, numa disputa de bola com o jogador do Brasiliense, do
Cruzeiro, desculpe, deixou a mão lá e acabou acertando um tapa no rosto do adversário e o árbitro, que é o Pedro Alves de Oliveira, mesmo que apitou a final do Candangão esse ano. O Pedro Copati, né? Não, o Copati estava no... O Copati é outro, né? Pedro Alves de Oliveira. Pedro Álvares Que Cabral. Pedro foi jogador do Gama, né? Eu acho que na base. Aí ele estava em cima do lance, muito próximo, não teve dúvida, deu o vermelho direto. Teve muita reclamação por parte de jogadores, da direção do Planaltina, mas realmente ele deixou o braço e acertou. Aí foi o divisor de águas. Como ele foi o melhor jogador do Planaltina no primeiro tempo, vinha muito bem, aí a equipe do Planaltina sentiu demais a falta desse jogador. Mas manteve até um certo momento o jogo em 0-0, mas numa infelicidade do zagueiro do Planaltina, ela cometeu um pênalti, que poderia ter sido evitado, mas cometeu esse pênalti. Cruzeiro fez 1-0. Então foi justo. Aí depois, numa bola parada, também numa cabeça de escanteio, uma cabeçada lá pro gol, foi 2-0. Acabou sendo justo, mas se o Planaltina aproveita Se não ganha jogo, não entra em campo não, Gilmar. Aproveita as oportunidades que teve no primeiro tempo, o resultado poderia ser outro, mas acabou sendo justo. Sexta-feira, na sexta nós falamos sobre isso, é um campeonato curto, não aceita erros. E aí, exatamente. Então, acho que o Planaltina é o primeiro que, em função dos erros cometidos, naufraga, né? Exatamente. Rapaz, Deus não dá asa à cobra, né? Porque eu fico imaginando, o Gilmar tá comentando aqui, e eu pensando assim, rapaz, se eu fosse treinador de futebol, eu ia nadar de braçada, homem. Você quer ver? Eu ia neutralizar. Qual foi o melhor jogador do Planaltina? Baratinha. Baratinha. Se eu sou treinador adversário, Romero, ó, já vou lá na minha sacolinha, ó, meta a mão, puxa um chinelo, vem a Baratinha. Já dou logo uma lapada no Baratinha, pronto, aniquilo o jogador. Ô, tá meu tempo de treinador, né, Romero? Mas por falar em treinador, o Reinaldo Gueldino está como auxiliar lá no Cruzeiro. E o treinador chama-se Isaac. Treinador rodado. Reinaldo Gueldini auxiliar no... Não, ele é treinador, ele é o que do Brasiliense, hein? Ele é o que... Analista de desempenho, sei lá, auxiliar. Ele está lá, ele é mas o assessor treinador do Luiz Estevam chama-se para assuntos Isaac. futebolísticos. Chama-se Isaac, um treinador experiente, rodado no interior de São Paulo, principalmente em categorias de base, sub-17, sub-20. Um treinador para sub-20 ali, muito bom treinador, está lá no Cruzeiro. Vamos parar um pouco de brincadeira aqui, Fábio. Eu vou já jogar uma bomba no colo do Homer, porque todo mundo conhece Reinaldo Gueldini, né? Foi campeão em Brasília e tal. Ô, Homer, o que foi fazer Reinaldo Gueldini para ser auxiliar técnico lá no Cruzeiro, hein? Onde a fumaça normalmente há fogo, hein, Homer? Reinaldo Gueldini, como assistente técnico do Botafogo, não dá para ter algum rebuliço dentro de você, não, Romer? Dentro ele é do Cruzeiro? Cruzeiro. Né? Do Cruzeiro, e já na minha cabeça, já não é só isso, já eu penso na outra equipe que está utilizando o Aruc, né? Aí eu já fico aqui. Vai que de repente conquiste 2 vagas. Esse pessoal da direção vai ter isso aqui para disputar ou vai ser aquela história de novo, vou emprestar jogador para tentar minar algum adversário aí? Você está sendo até bondoso, que a minha preocupação vai além disso. É se, de repente, essas equipes não podem começar a fazer parte do casting metropolitano de intenções estevanísticas. Explicando melhor, de repente, será que Aruc e Cruzeiro não podem estar a caminho de um conglomerado de clubes do futebol capitaneados pelo número 1 do dinheiro em Brasília, quando o assunto é futebol, que já tem Brasiliense, Samambaia, Ceilândia, Namorou Taguatinga, Aruc, Ceilândia não, Ceilandense, Namorou Taguatinga, que eu não sei como é que ficou esse relacionamento aí. Tem o Samambaia. Já falei de Samambaia, aí vem Aruc e Cruzeiro. 6. Eu quero que vocês falem sobre isso. E aí, para corroborar, para acrescentar, o Wilson sentado nessa cadeira aqui, ele fez uma defesa que eu respeito ele profundamente, quando ele disse que futebol gera emprego, que futebol isso, que futebol aquilo, e que a gente deve bater palma para
para presidente do Capital, deve bater palma para não sei o quê, deve bater palma para o Estevão, né? Pelas coisas que ele faz em prol do futebol. Porque ele vai, faz daqui, faz de lá, não faz só pelo brasileiro, faz pelos outros. Mas também, por outro lado, viu? Se for para comprar todos, já o campeonato vai ser campeonato Estevanec de futebol, porque com todas as equipes no colo do cara, perde toda a graça. O que vocês pensam sobre isso, hein? Eu não sei o que fala lá o estatuto, né, da federação, mas se não fala nada, tem que começar a mudar esse estatuto, porque senão daqui a pouco, eu não tenho certeza se a Luísa já foi oficialmente presidente de algum clube, porque se foi, ela pode ser, nada contra ela ser presidente da federação. Qualquer um que foi pode ser presidente da federação. Mas não pegaria bem, eticamente, esse mundo de clube, que quem fornece jogador é um só. Aí você tem lá, na presidência, alguém também que é ligado. Então, assim, que fique bem claro. Nada contra A ou B. Eu falo, eticamente, não pegaria bem. O que o Romo está dizendo é o que está na Bíblia, que diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas tem que mudar o estatuto de quê? Dos clubes ou... Do que pode e que não pode. Lá na Europa, por exemplo, não é porque você tem dinheiro, você pode colocar o que quiser. Comprar quantos clubes Mas o dono do Manchester City lá não tem, não sei quantos clubes lá na Europa. Não, mas tem regra. Ele não pode... o clube do mesmo que era do time francês, Lyon, e era do Botafogo. Ele tem um Crystal Palace. Quem é que vai. Crystal não é todo Palace. mundo. Justamente para não ter... Não é que ia ter, mas... Só de torcedor pensar, mas aí se tiver Botafogo e Lyon, quem ele vai escolher? Então, assim, são duas coisas que tem que ter ética, entendeu? Gilmar, você fala também... Eu quero falar o seguinte... Não, peraí, mas antes de tudo, só para a gente não embolar aqui, senão a gente vai encaroçar o negócio para o outro lado. Eu não estou falando de Europa, e olha que Europa são vários países, é o cara comprar 2 times num país, um time em outro país, que é o que aconteceu aqui, que a gente está falando de Botafogo. Lyon é na França, Crystal Palace na Inglaterra já foi vendido, Botafogo é no Brasil. Eu estou falando do Distrito Federal, do Campeonato Candango, que dos 10 ou 8 clubes que disputam, imagine se a gente chegasse a ter 7 na mão do mesmo dono. Agora nós precisamos saber de uma coisa. São suposições, tá? Ninguém está afirmando nada. Deixa eu só te dizer. Eu vi lá no jogo de Planaltino e Cruzeiro, o time do Cruzeiro são os jogadores do Sub-20 do Brasiliense, que devem estar lá, como empréstimo. A Aruque são os jogadores do Brasiliense que estão no momento sem calendário, estão lá emprestados. Certo. Agora, uma coisa é emprestar jogador. Agora, uma outra coisa é quem é dono do clube. Emprestar jogador é uma coisa, comprar o clube é outra. Por isso que eu falei, imagine se acontecesse isso. Ninguém está afirmando que vai acontecer ou que já aconteceu, mas suponhamos que de tanto namoro, de tanto empréstimo, de tanta bondade, né, que é tão bom, né? Tanta bondade, empresta daqui, empresta de lá, se de repente o clube lá sem nenhuma condição financeira venha para cá. Não, mas suposições, se qualquer um amigo nosso, homem, que está aqui, se tivesse nascido com 2 tetas, seria mulher. Não, mas eticamente, você já ouviu falar nisso, né? Eu tenho certeza que já. Sim. Eticamente, questão de ética, nós não estamos acusando nada, Gilmar. Mas a ética, ela não pode ser utilizada sobre suposições. Não, tem que ser sobre fatos. O fatos. Fábio fala o tempo inteiro, para você entender o que eu estou falando aqui, ó. Realidade. O Fábio fala o tempo inteiro aqui, ó. Se ele fosse convidado para ser assessor de qualquer clube, ele falava, parei aqui e vou lá. Na hora. Um ou outro. Se tivesse interesse, então sim. é a mesma coisa. Então, assim, ó, fulano vai ser, então desvincula do clube lá para ser um presidente de federação. O Daniel Vasconcelos não fez isso? Sim. Ele largou o Lusiane e foi ser presidente. Nós estamos dizendo agora continuar no cargo, como a gente vê, e entrar no vestiário de clube que nem é dele, como você diz. Aí Aí você não vai, eticamente não é ruim isso para um campeonato? Sim, sobre isso, certeza. não é dizendo que vai acontecer. Eticamente, tem coisa que, igual tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ficar tapando os olhos. Por uma situação como, não, você está acusando, ninguém está acusando. Não, são só uma suposição, na brincadeira aqui. Algo mais sobre esse assunto, para a gente virar a página, que vamos para o domingo? Então tá bom. Não, sim, vamos para o domingo.
Mas lembrando que o Cruzeiro, o time que nós vimos ganhar lá do Planaltina por 2-0, no próximo final de semana enfrenta a equipe do Brasília, que nós vimos jogar ontem no Gama. Aí é uma outra coisa, o buraco é bem mais embaixo. 10 da manhã lá no Cerejão. Daqui a pouco a gente vai botar a tabela aqui no quadrado do nosso Parada Técnica, a segunda rodada do nosso Candangão. Só para encerrar por aqui, ninguém afirmou, ninguém está dizendo, eu tô só aqui com a cabeça, né, pensando e ruminando sobre esses assuntos do futebol do Distrito Federal. Não se assuste, porque é todo mundo quebrado. O outro não tem dinheiro nem para botar, para inscrever os jogadores, né? Aí o outro é o todo poderoso, me dá aqui, não quer não, me dá esse troço aqui. Aí põe, quando vê tem 10 clubes na mão dele, e aí como é que faz, né? Mas não estou dizendo que isso esteja acontecendo, nem que vá acontecer, apenas que um dia poderá. Abra o olho. Vamos virar a paz. Nosso querido Homer Borges acompanhou em loco e viu aquela equipe que todos nós estávamos aqui batendo na tecla. Ó, para subir aí, logo de cara é Lusiana e Brasília, o resto corre por fora. Tu continuou com essa visão, Homer, depois de ontem? Jogando fora de Lusiana, me preocupa, não teve apoio da torcida. Quando o Lusiana estava entrando de campo com aquele uniforme bonito, aquele azul, calcinha. Isso. Muito bonito. Ali eu imaginava um jogo daquele lá em Lusiana. Né? E aí, quando começou a partida, o Lusiana realmente ele dominou a partida, foi para cima, jogando lateralmente, toda hora essa bola chegando, mas começou a abusar de perder gols, né? Tanto que o gol foi um gol com a ajuda do VAR. Pênalti, né? O VAR nem não deu o pênalti, aí o VAR deu uma avaliada e chegou à conclusão de que a bola primeiro bateu no braço. Conversando com o quarto árbitro, ele disse que se a bola tivesse batido na barriga e fosse na mão, aí não seria marcado pênalti. Mas o contrário, sim. E aí fizeram esse gol. Mas aí depois o sol estava quente, né? E não pararam também não, tocou o primeiro tempo direto. Aí o Luciano tirou o pé um pouquinho, mas a sensação que dava, que estava um pouco afobado, tanto que o Jair ali no banco de suplente toda hora pedia calma, vamos tocar a bola, que era o certo, porque é garotada do outro lado, mas se tem jogador experiente, toca essa bola para cansar o adversário. Tanto que no final, se tivesse uns 10 minutos ali, talvez o Riacho, que tinha garotada, mas cansa você correr do jeito que eles estavam correndo, um pouco complicado. Só que ficou aquela sensação que qualquer hora iríamos marcar. E ali eu acho que aconteceu um erro. O Jair, tentando mandar a sua equipe mais à frente, ele tirou o Rodrigo Menezes. Para mim, ali o time perdeu o meio de campo, que é quem ainda estava trabalhando nessa bola. Na hora que ele saiu, ainda fiz uma pergunta para ele, né? E eu falei, cansou? Ele não, o treinador que me tirou. Então, acho que ali estava dando. Depois também conversei com o Aldo, por que ele não avançou um pouquinho. Ele disse, eu estava vindo de contusão, então dava só para eu ficar ali mesmo parado, né? Não avançando muito, porque ele também percebeu que faltou alguém para carregar essa bola, para distribuir mais na frente. Mas do outro lado tem... O Fábio Gama entrou, até que deu uma boa movimentação. Aí ele demorou uns 10 minutinhos ali para começar a ver a função dele, que de repente era fazer o que o Menezes estava fazendo. Mas do outro lado, se a equipe do Riacho tivesse treinado um pouquinho o contra-ataque, talvez o estrago teria sido maior. Porque eles, no segundo tempo, só deu Lusiana. Nunca vi errar tanto gol daquele jeito. Não, errar não, vamos fazer justiça. Perder. Vini, né? Vini, eu acho que é Vini, o goleiro do Riacho, pegou, acho que podia passar a noite ali, que a bola não ia entrar. E faltou isso, um contra-ataque para o Riacho. Mas não acho que o Riacho vai surpreender. De repente, o pessoal falou, não, estreia, nós vamos equilibrar. Mas por toda essa situação que eu disse, né? A gente sabe como é que é lá a direção, essa coisa toda. E também já vi bem separado mesmo. Todo mundo que estava lá ontem, nós estamos aqui para o Santo Antônio Descoberto. Se a gente não estivesse cuidando, esse time não estava nem aqui dentro, jogando hoje. Não teria time para jogar. Jesus! Apaga a luz. Então, eu não sei com esse resultado se vai
ter apoio ou não. Mas eu achei que é uma equipe assim que vai participar. Né? O Riacho City vai participar. Mas a questão do Lusiana, se quiser pensar em acesso, já que tem um centenário para o ano que vem, né? Tem eleição lá em Goiás tem a política lá, e o pessoal, felizmente ou infelizmente, usa muito isso daí, os políticos, né? Mas vão ter que jogar muito. Agora, o time do Lusiana não é bom, mas por ser uma competição aí... Tiro curto, e tendo o Riacho, como também esse que perdeu de 11, o Candango, que quando começou a campeonato, o Dedé disse bem isso, minha equipe não vai ser o que vocês estão pensando, mas vamos aguardar mais um pouquinho. Para mim, continua assim, ó, quem perder ponto para o considerados Candango, pequenos, lascou. Vai ter que atropelar essa turma que tem jogadores aí mais experientes, usado aí o Cruzeiro, né, que tem alguns... Aruque. O Cruzeiro é o time de menino. Bom, isso, então Aruque. Bem entrosado. Não vão ter que recuperar lá. Então é um time bom do Lusiana, sim, foi bem formado, catado ali, mas não dá tempo de entrosar na competição, não. O que eu queria te perguntar sobre esse jogo aí, resultado em si, você olhar ali, ó, Lusiânia 1, Riacho também 1. O que você me diria? Surpresa, mas... Tropeço? Surpresa. Mas surpresa barra tropeço? Barra tropeço, porque esperava-se uma vitória e com P maiúsculo, com V maiúsculo. Uma boa vitória do Lusiânia. Portanto, foi uma surpresa o tropeço do Lusiânia. Mas algumas pessoas que viram esse jogo, eu só acompanhei parte do jogo, não dá para fazer uma análise profunda, mas disseram, olha, esse time do Riacho City, apesar de todos os pesares, pode tirar ponto de alguns times aí, viu? Já começou a tirar. Eu até tentei, eu confesso que eu tentei ver o jogo. Aí, Gilmar, deixa eu te contar um negócio aqui, que só você vai me entender. Aí eu fui lá, né, botei na televisão, tal, YouTube, não sei o quê, digitei tudo, aí beleza, já um pouco atrasado. Aí quando entra a transmissão, rapaz, me apareceu um bicho tão feio na tela, apenas um cara feio. Aí eu falei, que miséria é essa? Eu tirei, aí fui ver o voleibol. Era um cara feio. Cabelo meio grisalho assim, e tal, bonito, todo tava cheio. Com a camisa bonita, e não ele sei tava o muito quê, elegante. Rapaz, eu falei, ontem. não, vou ver ele nada. Ele tava rapaz. muito elegante lá ontem. Ó, tá legal. Aí, Homer, ó, forçou a amizade. Pegou muito bem aquela camisa nele, olha. Você entrou, top. Você entrou falando bem. Elegante. Mas não seria assim, ó, a camisa ficou bonita porque eu estava com ela, Ficou não? muito bonito. Seu presente Não de é aniversário. demérito para você. Ficou legal. E fez um bom trabalho. Parabéns pela sua participação Mas, ontem. e aqui a beleza agradeceu mais ainda. Parabéns Aumentou pelo os trabalho likes lá, beleza, né? Você fez uma boa participação lá ontem. Tá certo. Vai ganhar presente. Tudo certo. Moçada, é o seguinte, nós tivemos também aí no período da tarde de ontem o Candango fazendo a sua estreia na segunda divisão do futebol do Distrito Federal, né? É o ex-CFZ, que já foi até campeão de Brasília, o Reinaldo Gheldini era o treinador, e aí patinou demais nesses últimos anos e agora virou Candango, que tem agora um foco todo para investir na base. Ontem tinha menino até do Sub-15, né? No grupo do Candango, que eu até parei para assistir um pouco o videotape, né? Falar igual os antigos desse jogo. Você olhar o placar assim, Romer, 11-0, parece que o jogo começou, os caras, 1-0. Aí 2-0, 3-0. E o outro time todo desconfigurado. Rapaz, por incrível que pareça, não foi assim. Com bola rolando, acho que o primeiro gol saiu com 28 do primeiro tempo, fechou o primeiro tempo em 3-0. O quarto gol, na segunda etapa, né? O quarto gol, ele só aconteceu com 11 minutos do segundo tempo. Aí deslanchou. Aí, só lá pra frente que o negócio começou a ripar, que aí os caras que arriaram de vez. Pode ter a questão do físico e uma série de outras situações. Mas que foi uma trauletada foi, hein, Romer? Eu não entendo assim. Às vezes é porque quer treinar, dar rodagem para essa meninada. Porque eu, como treinador, como diz aí você, se eu tomo 4 de 4, eu fecho a casinha e falo, chega, não vamos passar vergonha. Ontem você viu, né? Ontem o Bahia tomou de 6, né? Tomou de 5 e 1 anularam, né? Era para ser 6. Exato. Então,
assim, ó, não deu, meu amigo. A coisa hoje não tá boa, fecha a casinha e pronto. Porque 11 pode até jogar alguma coisa esse Candango, mas 11 pega mal demais pro futebol. Pega. 11 num campeonato Na estreia, né? Na estreia, Na né? estreia, né? Deu ali 4, 5, ele conhece os seus jogadores, ó, fecha a casinha, para aqui, pronto, vamos deixar terminar. E baseado no que o próprio treinador do Candango falou, antes de tomar a porrada, porque aí depois tomando a porrada, aí que vai confirmar o que ele disse e daí para pior. Nós temos hoje, segunda-feira, líquido e certo, 7 equipes lutando por algo mais no campeonato. Vai, Fábio, só porque o Candango perdeu a primeira partida de 11, está alijando o time. Não, porque o próprio treinador, ele disse que eles estavam ali só para dar rodagem, só para deixar os meninos jogarem. Tinha menino até de sub-15, que eles investem nas categorias de base. E aquilo ali é uma ótima oportunidade para que os meninos corram e tal. Então, em termos de competitividade e disputa na segundona, esquece o Candango, tá? E o Candango, Gilmar, fala aí para nós, pega o Riacho na próxima rodada, viu, Gilmar? Próximo sábado teremos às 3h15, às 3h30 da tarde, lá no Horizão, Candango e Riacho. O que esperar num jogo desse, hein, Gilmar? Rapaz, eu não sei o que se esperar, porque o Riacho esperava se perder ontem, empatou, surpreendeu. Já o Candango, ninguém esperava que fosse esse desastre todo. Eu não tenho nem como analisar, eu não tenho nem embasamento para analisar, porque eu não acompanhei nada, nem os melhores momentos. Nem os melhores momentos do jogo do Candangos eu acompanhei, nem os gols, nem nada, então não tenho embasamento para analisar a equipe do Candango. O Riacho, eu acompanhei um pouquinho do jogo lá, a gente conhece o trabalho do Dedé no futebol amador, lá de Santo Antônio, é um cara que entende de futebol. Vamos ver o que vai acontecer no próximo sábado, não dá para antecipar. Eu vou com você, viu, Romer? Eu vou com você, sabe por quê? Que a gente poderia até falar aqui, porque a gente acompanhou, você acompanhou de perto aí o Riacho, e poderia falar assim, ó, no comparativo de equipe, o Riacho é melhor. Sim. Vai meter 3, 4 e tá tudo certo. Mas por esse detalhe que eu fui lá acompanhar para ver que Candango é esse, e vi que em vários períodos do jogo eles faziam frente, rodavam a bola e tal. Dos 11 gols ali, uns 4, 5 foram falhas individuais, de querer sair jogando, perder a bola, o cara, meteu. O tal do Ian não sei o quê, né, que tá jogando na Aruc, né, que já jogou no Brasiliense, no Samambaia, jogou emprestado pelo Samambaia, um pontinha arisco, né, roubava a bola e metia. O Moreninho lá que jogou no Real, jogou no Brasiliense, Samambaia. Então, assim, levando em consideração, tentando ver algo positivo do Candango e o positivo do Real, do Riacho, eu acho que no final das contas é um jogo que o Riacho deve somar 3 pontos, mas num placar assim de 3-2, 2-1, 1-0, um negócio mais apertadinho, viu, Borges? Isso, eu sou empresário, eu já dava um pulinho e se ele já não tiver, né, fazer ali um contrato com o goleiro do Riacho. Muito bom, novo, tranquilo. Não era assim, não sabia o que estava fazendo. Ele buscava a bola lá na gaveta, fazia cada defesa. Então é um jogador que eu acho que está pronto aí para uma grande equipe. Opa, aí, futebol brasileiro, não falo só que não. Agora precisa de alguém para ir empresariar. Porque muito bom e muito tranquilo o goleiro. E novo. Avisa para os seus amigos verdes lá, ué. Mas o seu... com certeza aí a audiência do Lado Verde está aqui também. Então. O presidente do Conselho Deliberativo está por aí. Miguel Pérez, Miguel Pérez. Acompanha o goleiro do Oi? Riacho. Muito bom goleiro. Então depois eu vou dar uma letra também para o nosso querido Miguel Pérez. Miguel, vou contar um negócio para você, viu? Eu acho que o Brasília vai subir, viu, Miguel Pérez? Em subindo, aí o que eu estou dizendo para você cai por terra. Mas se houvesse alguma outra situação, fiquem de olho nesse pontinho Rodney do Brasília, hein? Rapaz, é bom jogador. Não vou falar o menino, porque ele tem 28 anos, já tá, né, Gilmar? Não é 28? Como é o que foi o Wilson falou lá, mais ou menos na idade, não sei se é isso aí. Mas assim, muito bom jogador. Ele joga pelo lado direito, tem a perna esquerda, então ele corta muito para dentro.
e encara mesmo, entendeu? Vai para cima, bota fumaça no jogo. Eu acho que ao longo ainda desses 7 jogos, agora são 6, ao longo dessa segundona, ele ainda vai ter um encaixe maior com o Felipe Clemente, que todo mundo já conhece, né? Joga pelas beiradas, centraliza, e o Clemente não fez aquela partida, mas na hora que ele der uma ajeitada, uma encaixada, esses jogadores vão fazer uma fumaça no Brasília. Ô Miguel Pérez, é Rodney o nome do menino, 7, é. Liga pro Wilson lá que ele te fala. Os caras tudo cornetando aqui. Gilmar, tem algum para anunciar aí, Gilmar? Para nego ficar de olho? Não tem ninguém. Tem não? Não viu ninguém ainda não? Hã? O time do Brasília, para mim, vai sobrar nesse campeonato. Está completo lá de bons jogadores. Eu acho que sobrar não sobra não, que a disputa é... O Wilson vai ligar. Pode não gostar, mas é a realidade. Como, né? É. Não, ele pode não gostar, mas é a realidade. Tá aí, ó. Então, já está na sua tela, vamos falar de Brasília e Greval. Esse jogo nós acompanhamos ontem com a nossa DF10 Brasil. Eu estive lá ao lado do Gilmar Rodrigues, também do nosso queridaço Mário Vilela, que está nos acompanhando agora. Marião, beijo para você, beijo para a Nalva e toda a família. Fazendo aquela janta gostosa aí pra sogra, né? Rapaz, o Mário é um cara exemplar, viu, Romer? Um dos poucos cabas que ele para fazer o jantar, não é pra esposa, não é pra sogra. Aprende, certo, viu, Romer? Não, tá certo. Mas, rapaz, aprende. É. Então o negócio foi assim, o Brasília martelou, fez umzinho, 3 pontinhos na sacola e o Gilmar traz as suas impressões. Olha, o time do Brasília, por que eu falei que o time do Brasília vai sobrar? Para terem uma ideia, quem não acompanhou o jogo, o goleiro é o Luan, do Capital, goleiro conhecido. 2 laterais, bons laterais. Na lateral esquerda tem o Lucão, que veio ano passado do 15 do Piracicaba para jogar o Candangão pelo Paranoá, depois jogou pelo Legião esse ano, um bom lateral. Na lateral direita tem o Genilson, agora sim, recuperado 100%. Bom lateral, foi explorado ontem. Não pôde disputar o Candangão esse ano porque fraturou, teve uma fratura na perna, mas um bom lateral, 2 zagueiros grandalhões, firmes, é tanto que tem o Medeiros no banco. Para terem uma ideia, os volantes é o Bala do Capital e o Giovani. Quem não conhece o Giovani no futebol do Brasil, o autor do gol, inclusive, né? Aqui, né? Tanto de primeira como segunda divisão. É. Tem um 10 lá no meio campo, bom também. É tanto que o Charles... O Isma que tá de 10 ali, mas a gente sabe que ele joga, né, Romer? Já jogou até no Gama, né? Ele joga daquele meio para frente ali, né? Mas o que eu notei também, que eu assisti esse jogo... Tu tava dormindo, Romer? Tu me falou que tava dormindo, pô. Quando eu acordei, então, eu vi esse jogo e me pareceu uma certa semelhança com o time do Lusiânia. Um certo individualismo na hora de marcar o gol. A qualquer hora a gente decide, né, Romer? Então, eu vi algumas bolas do próprio Clemente, ou então teve um baixinho, deve ser esse que você falou, um pontinho. Na hora de, ele poderia tocar para o lado, que tinha um melhor posicionado, tentava fazer o gol, driblar o goleiro, essa coisa toda. Então, há uma semelhança. Então, os times têm que pensar assim, ó, igual o próprio Manuel disse aqui. Não adianta colocar um sozinho que ele não vai resolver. Então, tem que ser uma equipe para chegar nos objetivos. Aí, bom goleiro do Greval, inclusive, né, Gilmar? O ataque do Brasília, nós temos o Rodney, o Fábio te falou agora, um excelente jogador. Felipe Clemente, todos conhecem. Pelo outro lado tem o Pedro. Tem 2 Pedros, tem o Pedro e o outro Pedrinho, que entrou no segundo tempo, que jogou o Candangão pelo Sobradinho. Portanto, a equipe do Brasília é um time de primeira divisão. É um time muito bom. Você teve lá? Pode. Ele tem obrigação de responder. Eu assisti depois que acordei. Porque você sabe que a torcida do Gama cobra muito e ela está nos assistindo. Então, o pessoal, alguns vão, calma, gente. Eles estão, assim, um pouco decepcionados com a atuação do Clemente. Foi isso mesmo? Como é que foi? Olha, o Clemente está parado. Ou é cobrança em excesso? Olha, é o que o Wilson falou pra gente no final do jogo. O time do Brasília jogou muito, teve várias oportunidades. Até os 10 minutos do primeiro tempo, o Brasília teve 5, 6 chances, perdeu gols. É aquela ansiedade de estreia, entendeu, Romulo? Quando o jogo de estreia é aquilo, é a ansiedade, é o primeiro jogo, é a expectativa, toda aquela coisa, expectativa. Né, Gil? O Clemente foi o último a chegar. Perdeu gols que ele não perde, foi o último a chegar no Brasil, o Clemente também. Chegou essa semana. Ele perdeu gols ali que naturalmente o Clemente não perde. Teve um gol, uma bola que o Clemente pegou do lado esquerdo, dentro da na entrada da pequena área,
Ele viu o goleiro que era só tocar por baixo, não. Ele meteu no ângulo do outro lado, o goleiro foi lá e fez uma defesa, eu não sei como é que tirou Muito bom goleiro do Greval. O goleiro assim como você falou tanto do goleiro do Riacho City, o goleiro do Greval pegou demais ontem também. O Brasília teve várias chances, sobrou em campo. Agora, o time do Greval também, eu quero parabenizar o treinador, que é desconhecido, Matheus Nery, um time bem treinado, viu, Fábio? Tem valores individuais, bons jogadores e tem conjunto também. Mas aqui. só que a gente precisa analisar também, ampliar essa análise, porque às vezes a gente acha que o ponto final, aliás, o começo, meio e fim é o treinador, e nem sempre é. Quem é que está por trás de tudo isso? O Greval, quem está por trás aí do Greval, no sentido de ajuda, de preparo, de revelar esses jogadores, é o camarada que conhece muito o futebol do Distrito Federal, que é o nosso querido Giovanni, né? Giovanni Tomé, trabalhou com o nosso capita Carlos Roberto Remo, trabalhou no Dom Pedro, várias equipes de futebol do Distrito Federal, e está auxiliando o Greval nesse processo aí. Então, sempre tem alguém, né, Romer, que está costurando por trás e deixa... É um pouco do que o Gueldini faz, né? Não, me deixa aqui de auxiliar técnico, põe o menino para ser o treinador, que aqui eu só dou o bizu. Tiro 2 e coloco 4, tu vai ver o que vai acontecer. E o negócio acontece. Fábio, porque, né? Mesmo enfrentando a grande equipe do Brasília, nós vimos que o time do Greval tem um bom time em campo e vai dar trabalho para muita gente. Vai tirar pontos. Eu acho que ele pode tirar pontos. Não, vai nem só tirar, ele vai conseguir pontos. Ele vai ter vitórias aí, aquele time. Eu acho que ele pode tirar ponto, mas eu não sei se ele vai tirar ponto de quem briga lá em cima. Exato. Mas que ele vai obter vitórias, vai. Cruzeiro ganhou o Planaltina, mas essa garotada, não sei, quando o jogo for mais cascudo, que vai ter partida, Romer, que vai pesar mais, que vai ser o fiel da balança. Aí tem que ser um time com características de Lusiane, com características de Brasília, que tem os camaradas mais cascudos, que vão saber, com o menino você sabe. Aí na afobação as coisas talvez não aconteçam. Mas o time do Greval é mesclado. Tem exato. meninos, mas também tem alguns jogadores experientes, que a gente já vê lá mais cascudo. Entendeu? Tá certo, você está dizendo, tá falado. Agora no pós-jogo, esse que vos fala, Gilmar Rodrigues, conversou com a rapaziada por lá. A gente vai colocar na tela agora o Felipe Clemente, né? O jogador que foi contratado pelo Gama e está emprestado ao Brasília. E para a alegria de Romer Borges, ele vai ouvir agora o contratado do Gama, que está no Brasília e que a galera falou que ele não fez uma boa partida. Ele foi nota 6,5 para ele, porque chegou agora. Fala, Clemente! Clemente, na nossa transmissão, na hora do gol, eu falei, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque o Brasília teve diversas oportunidades. O que faltou ao time do Brasília para concluir o gol, já que teve tantas oportunidades? Boa noite. O time dos meninos aí é um time muito qualificado também, né? Tem que dar mérito também ao goleiro, que ele tirou muitas bolas ali, né? Nosso time fez o que a gente está acostumado a fazer nos treinamentos. Trabalhamos a bola, criamos bastante oportunidade, mas felizmente, eu vou falar para você, o goleiro estava no dia inspirado, tirou uma cabeçada, 2 cabeçadas ali, tirou um chute lá. E até no segundo tempo, aí acabou que teve uma infelicidade lá, né? Que pra gente foi felicidade, que a gente conseguiu fazer o gol aí, muito feliz aí. E a partir de agora é uma semana de trabalho pensando no próximo adversário, que é a equipe do Cruzeiro. Sim, agora virar a página, né? Hoje foi 3 pontos, que foi o mais importante. Agora é trabalhar durante a semana, que nem eu falei, né? Não tem jogo fácil. E pensar já no próximo final de semana já para conquistar mais 3 pontos, se Deus quiser. Obrigado, Clemente. Conversamos com o atacante Felipe Clemente para o programa Parada Técnica. Tá aí, Gilmar, você bateu esse papo com o nosso Felipe Clemente. O Romer, tu viu aí na abertura? O Gilmar fez uma... Aliás, ele usou a frase na transmissão e depois ele replicou com o Felipe Clemente uma frase que eu, particularmente, nunca ouvi, nem no mundo da bola, nem no mundo político, nem em nada eu nunca ouvi. Ele falou o seguinte, presta atenção, quer anotar aí, Romer? Anota aí no celular, anota aí, O Gilmar falou assim, Clemente, eu falei na nossa transmissão uma frase bombástica. Eu disse o seguinte, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí o Clemente deu um sorrisinho e falou assim, né? Pois
Pois é. A gente martelou, futebol é uma caixinha de surpresa e tá valendo. Já ouviu essa frase aí, Romero? Não, né? Mas não consegui nem identificar que ela É? é novo. Ele criou ela agora. Gilmar, e aí? Clemente falando que realmente muitas foram as oportunidades, que é natural nesse início e que a equipe tende a crescer ao longo da competição, e já falou do próximo adversário e tal, né, Gil? É natural, a gente tem que entender com naturalidade, da estreia, tudo aquilo que nós já falamos, e água mole de pedra dura tanto bate até que fura, por quê? O Brasília teve várias chances, inúmeras chances antes de fazer o gol, aí chegou um momento que saiu de maneira natural. E ele entendeu isso, o sentido da frase era isso. Eu também nós, Fábio, a gente também não podemos também, de qualquer forma, chegar, vocês perderam muito gol, isso, aquilo, outro, também não, assim. A gente sabe que é natural, perde quem está lá dentro, né? Exatamente. E fique bem claro também, né? Aí já que eu falei que a torcida cobrou, o Felipe Clemente, para quem bate o olho do lado de fora, porque ele é um meninão, então aí pinta o cabelo. O pessoal Lourinho de aí, fora tu viu, né? Lourinho. pensa assim, ó. É um cara assim, não. Quando você conversa, o cara é um cara super humilde. Então tem que ter paciência com ele, mas é um cara humilde, quer vencer, né? Então, assim, não vamos fazer pré-julgamento. Eu acho também, o Fábio falou, apresentou essa semana, então vai crescer muito, né? Então tem que ter paciência, que aí assim eu acredito que ele vai ajudar o Brasília e depois o Gama. E é um jogador que chama responsabilidade. Quando a equipe precisa dele, ele vai para cima. Faz gol de voleio, faz gol de bicicleta, faz gol de tudo que a gente é um bom jogador. Quer ver uma coisa, Gilmar e Homer? Pra gente fechar essa parada do Clemente aqui, que tem um craque chegando aí, eu vou falar o nome dele, vai assustar. Etcheverry fala aqui hoje, hein? Etcheverry fala aqui hoje, Homer. Mas sobre o Felipe Clemente, vocês concordam comigo que qual que é o destaque do Felipe Clemente? Não foi o gol de bicicleta que ele fez, voleio contra o Coritiba, não. O destaque desse menino é a explosão que ele tem. E para se ter explosão, você precisa estar bem fisicamente. Não estando bem fisicamente, não tem explosão e compromete o futebol do jogador. Então, ele estava parado. Tinha uma negociação envolvendo o Felipe Clemente para Israel, mas em função dessa guerra, dessas coisas todas, o negócio não rolou para o lado dele. Aí ele voltou ao Brasil, foi quando o Brasília se alinhou, o Gama contratou o Clemente, e o Brasília se alinhou, falou assim, vamos fazer o seguinte, me ajuda que eu te ajudo, traz ele para disputar a segundona, porque aí quando vocês se apresentarem em novembro, ele já vai estar com aquilo que ele tem de melhor, que é a força física, que é a explosão dele, quase nos trinques, que vai ajudar muito o Gama, né? E isso foi o que eles fizeram. Então, o Felipe Clemente, o perfil dele é isso. Por isso que ontem não foi aquele Felipe Clemente que a gente está acostumado, porque estava parado. Sim, né? E nessa segunda divisão nós vamos ver eles fazer gols, fazer boas partidas, entrando no ritmo. E a torcida do Gama esperem, porque eu tenho certeza que no próximo ano ele vai representar muito bem o Alviverde do Distrito Federal. É verdade. O Mar Rodrigues ontem também conversou no final do jogo com o outro lado, o lado entristecido, porém convencido de que um bom trabalho foi feito e com uma esperança renovada para as próximas partidas, que foi a equipe do Greval. E o Gilmar conversou com um bom jogador, Etcheverry. Como é que tá o teu espanhol, portunhol e tal? Porque você vai ter que entender o que o cara fala para traduzir. Tô brincando. Ele é brasileirão. Etcheverry, o Brasília é um adversário difícil, mas o Greval jogou bem. Qual a sua avaliação dessa primeira participação do Greval no Candangão? Eu fico feliz com a atuação da equipe. Claro que não é o resultado que a gente trabalhou para ter, mas mesmo assim muito orgulhoso da nossa atuação. A gente entregou o máximo. Agora vamos trabalhar, a gente vem de um mês de trabalho bem intenso para chegar aqui e dar o nosso melhor. Então estou orgulhoso de cada um da nossa equipe, mas claro, como eu disse, não é o resultado que a gente espera, a gente vai trabalhar melhor para ter o resultado positivo na próxima partida. A partir desse momento, a cabeça é pensando no Lusiânia, que é o próximo adversário? Sim, com certeza. Então, como eu disse, a gente já vem trabalhando forte, mas é dobrar a intensidade, a seriedade para sair com um resultado positivo lá. Tá aí o Etcheverry. Tu tava olhando para a tela aqui, eu vi que você falou assim, rapaz, será que é isso mesmo? Só tem menino. Tudo cara de menino, homem. Bom jogador esse Etcheverry aí. Fazendo também, trabalhando na base, né? É a base do Sub-20, que disputou aí o Greval no Sub-20 Candango. Trabalho bem feito, logo o Valparaíso deve estar colocando aí um time aí também na primeira divisão, mas eu fiquei mais preocupado, confesso, que eu olhei bastante imaginando o Gilmar Rodrigues falando espanhol ou italiano. La Concepción, estamos aqui com o Etcheverry, la pelota...
Agora, de uma coisa que ele falou, eu gostei muito que, apesar de novo, mas um menino equilibrado. Perdeu, ele falou assim, olha, nós perdemos, não era aquilo que a gente gostaria, mas a gente sai daqui satisfeito porque a gente trabalhou muito para chegar aqui, 30 dias de trabalho, não E sei com o a quê. cabeça no futuro. E estamos pensando já no próximo adversário. É isso aí. Né? Tá certo ele, Gilmar. É isso, tá correto. errado não. Demonstrou que tem empenho e que eles estão ali com um objetivo. Exatamente. O Gilmar Rodrigues também, ao final do jogo, vamos ver o fora das 4 linhas, né? Fora das 4 linhas, por falar em fora das 4 linhas, saudade do nosso querido Lindbergh Júnior, que tinha aqui com a nossa equipe o quadro Fora das 4 linhas, onde ele analisava tudo que acontecia, mas de uma forma muito aprofundada, com a competência que lhe é peculiar. Beijão para você, meu querido Lindbergh Júnior, filho de Lindbergh Aziz Curi, que foi presidente do Brasília, jogou na Napolina, né, empresário do Distrito Federal, foi senador da República também. Vamos trazer o Wilson, né, que conversou com o Gilmar, e aí você vai poder conferir como é que a direção, né, através do Wilson, analisou essa estreia. Será que gostaram, não gostaram, foi pouco, foi muito, ou em função de estreia, uma série de coisas, está de bom tamanho? Wilson, como que você avalia a equipe do Brasília na estreia contra o Greval? Com uma grande avaliação. O time foi do jeito que a gente imaginava. No início do jogo nós perdemos alguns gols, mas a gente sabe que na estreia há essa ansiedade, há essa coisa de querer fazer logo o gol e não conseguir. Temos que valorizar também o time do Greval, um time bem postado dentro de campo, um time que soube trabalhar contra o Brasília. A gente sabe que essas coisas de estreia tem isso, e para mim sempre estreia 1-0 é goleada, e foi o que aconteceu, mas a gente está no caminho certo. Agora mais uma semana de trabalho e pensar no próximo adversário. Isso, agora é pensar no próximo adversário, trabalhar, primeiro descansar, né, amanhã, e voltar na terça-feira já com um planejamento para o jogo de contra o Cruzeiro. A gente sabe também que vai ser uma partida muito difícil. Já vista que a gente viu o jogo contra o Planaltina, eles são um time igual ao do Greval, é um time muito entrosado, um time que tem gente por trás que sabe fazer o futebol, então a gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe também. O treinador Manuel Rodrigues fez as 5 mudanças e nós observamos já que a equipe do Brasília tem várias peças de reposição no nível daqueles que começam a jogar, né, Wilson? Isso, foi o que a gente pensou, né? É um plantel bem enxuto, mas é um plantel muito igual. Quem entrar dá conta do recado. A gente já sabia dessa qualidade de cada um já. Tá aí o nosso Wilson de Sá. Ô, Romero, me responde um negócio aqui. Tu sabe a procedência do Wilson? Ele é mineiro, é? Não. Acho que não, né? É goiano. É goiano? Porque ele Pirinópolis. Ele é de Pirinópolis. Ah, tá, porque ele tem essa característica, meio mineirinho, né? Ele tá sempre calminho, quer dizer, calmo na hora de falar com a gente e tal. Se for pra brigar à beira do gramado e chamar na responsa, eu já vi o Wilson, né, falar mais alto, mas ele normalmente é assim. E tu percebeu, Romeu, eu concordo com ele, que ele falou assim, cara, é muito normal. Tivemos maior volume de jogo, tivemos várias oportunidades, não foram traduzidas em bola na rede, mas o mais importante era, sim, para uma estreia, 3 pontos. E a gente sai satisfeito com isso. Ele sabe, né? Até aqui, ele na tom de brincadeira, né? Falando calma mista, não vamos entregar. Ele sabia, e o próprio Manuel falava da importância de somar 3 pontos. Né? Que aí depois a coisa vai equilibrando, a semana fica mais light, mais tranquilo, né? Então a preocupação aí já é o próximo adversário, mas já mais solto um pouquinho. Então é um cara que depois do jogo do Lusiana, ele falou, vou bater um papo, depois que eu vi aqui hoje, vou bater um papo no vestiário com os meus jogadores, porque olha aí a complicação. É verdade, faz sentido. A pergunta é para vocês dois aí, começa com você, Gilmar, é a mesma pergunta. Gostaram do trabalho do português Manuel Rodrigues? Muito cedo ainda para analisar o padrão de jogo dele, ou já deu para ver alguma coisinha do dedinho lusitano, Gil? É cedo, mas deu para ver, né? Tanto do dedo do treinador como o time em si. Tá? Venceu, importante, vencer na primeira rodada. Agora, já na segunda rodada, nós vamos ter uma ideia real desse time do Brasília. Porque vai enfrentar um time de jovens,
de garotos, mas é um time que venceu na primeira rodada, que é o Cruzeiro. Esse é um jogo que vai ser no próximo domingo, 10 horas da manhã, no Bezerrão, que a gente vai ter, desse jogo aí, que é a segunda de 7 rodadas. É Cruzeiro e Brasília. Sim, Cruzeiro e Brasília, no Cerejão. O segundo jogo de 7, que já dá para a gente ter uma ideia do time do Brasília. Venceu o primeiro, sendo melhor, perdendo os gols que perdeu. Agora já na segunda rodada, tendo essa semana inteira para trabalhar, vai encarar um time de jovem. O time do Brasília é formado por jogadores experientes. Aí nós vamos ter noção, sim, do trabalho, tanto do trabalho do treinador, como dependendo do desempenho do Brasília nessa partida, a gente já dá para ter uma ideia bem do que será o time do Brasília nessa competição. É verdade. Eu vou pedir para colocar a sua opinião, Romulo, que eu esqueci. Rapidamente, eu vi que ele fez o que ele falou aqui no programa. Ele está trabalhando com o elenco todo. Ele, a hora que começou a mudar, ele trocou, viu que precisava, o time estava caindo, ele falou, não vou esperar. E trocou, então a gente vê que é um cara que passa confiança para quem ele está comandando. Ó, mostra para mim que você entra lá. Então ele vai pegar a característica de cada um e vai ser para ser usada. É verdade. Para a gente fechar o nosso Parada Técnica, já estamos com o nosso horário mais que em cima, né? E tem uma certa pessoa que eu não vou entregar, vou falar dos caras, não vou entregar, que já falou assim, a gente consegue terminar mais cedo, que hoje vai pegar fogo, vale tudo. A Maria de Fátima, não sei o que, não sabe, rapaz, me poupe. Meu Deus do céu, eita, no meu tempo tinha uns machão, mas não é raiz. Hoje, sai de baixo. Não, coloca na tela aí, ó. A segunda rodada, nós teremos no próximo final de semana a bola rolando para o Greval pegando Lusiânia. A Lusiânia, tu bateu o olho. Bateu o olho, Lusiânia. Nós temos o Riacho pegando o Candango, nesse jogo aí, conforme o Romer já falou, jogo apertadinho aí, 2-1. Aru que pega Planaltina, aí pro Planaltina é calça de veludo ou traseiro de fora, dependendo das intenções do clube, né? Vai ter que fazer frente aí com a Aruc lá no Defelê. E temos o Cruzeiro enfrentando a equipe do Brasília, que é um jogo aí que apresenta duas equipes que na primeira rodada faturaram os seus adversários, né? Então vem aí a nossa segunda rodada, e aí eu quero finalizar o programa com aquelas perguntas, uma só pergunta que vale para os dois cabras aqui, para Romer e para Gilmar. O Romer terminou a primeira rodada da segundona. Já dá para tu começar a olhar assim e falar assim, ó, esse time aqui realmente ele pode abocanhar uma das vagas, porque final a gente não vai ter, né? Pontos corridos. Já dá para apontar, Romer, tá cedão? Eu apontaria aí 3 equipes aí, Aruc, Brasília e Lusiânia. As 3 aí para mim que vão tomar as dessas rédeas. 3. Das 3 aí ele que vai disputar os 2 que irão para a primeira divisão. E aí, Gil? Eu concordo com o Romer. Porém, se o Planaltina vencer a Aruc lá no Defilê, no próximo final de semana, aí entra no páreo. Porque o Planaltina, após perder do Cruzeiro, ele tem a obrigação de ganhar na segunda rodada para pensar em alguma coisa. Assim como o Lusiânia, Romer, depois do empate de ontem, ele tem a obrigação de ganhar do Greval e não vai ser nada fácil. Tem time para ganhar, tem, mas não vai ser fácil. Já o outro jogo, o Riacho contra o Candango lá, acredito na vitória do Riacho, deve somar ponto nessa rodada. E o último jogo, o jogo de domingo, aí tem a Aruc contra o Planaltina, no mando da Aruc, né, ganhou de 11. A gente tem certeza que com o Planaltina será diferente. A Aruc pode ganhar? Pode. Tem um elenco mais qualificado? Tem. Mas não vai ser tão fácil assim com o Planaltina. Agora, a equipe do Brasília, que enfrenta o Cruzeiro, como já falamos, um time experiente contra um time de jovem. Eu acredito numa vitória do Brasília, também no próximo domingo lá. E aí, dependendo de como o Brasília se portar contra o time do Cruzeiro, aí a gente já
poderá até na segunda rodada dizer, não, confio que o Brasília será um dos que sobe. Pois é, você fez Aí vamos esperar pelo menos até a terceira rodada, o geral. Ele me perguntou o que eu vislumbrava, né? Então eu falei isso justo, é lógico que o Luziano agora vai ter que mostrar o que sabe jogar, mas o que eu vi, aí os outros, quem conseguir, esses que ficaram de fora da minha lista, esses 3 que eu falei vão ter que atropelar. Quem não atropelar, fica para trás. Eu concordo contigo, é nessa linha. O Gilmar concorda, porém, todavia e tal. Bom, nós vamos colocar um ponto final ao nosso Parada Técnica de hoje. Vou dar a minha opinião. Estava falando aqui de Aruque e Planaltina, né? O Gilmar comentando, porque Planaltina isso, Planaltina aquilo, Aruque isso, Aruque aquilo. Você lembra do jogo do Flamengo contra o Vitória? Foi quanto? 8, né? O Flamengo jogou ontem, né? Quanto é que foi? 1-1, né? Anote na sua agenda, Aruque e Planaltina. Vai ser a mesma toada. Esse jogo vai terminar empate. Tá? Pode ser. Pode anotar. E aí na segunda-feira a gente se cobra por aqui. Nós vamos fechar o nosso Parada Técnica agradecendo a você que esteve conosco aqui, pedindo encarecidamente para que você se inscreva em nosso canal, para ele aumentar, se robustecer, não é? Isso, dá o link aí, pega o nosso link, o sininho, dê uma clicada aí, tá bom? Mais do que isso, compartilhe o nosso programa com outros que você sabe que gostam do futebol de Brasília, gostam de uma prosa aí, né? Nesse horário é gostoso, não atrapalha nesse horário da novela, tá? Só faz com que você não perca, que você perca parte o jornal que já foi bom e hoje para mim, né? Neca na caneca, como diria Marcelo Ramos, porque aquele âncora lá para mim não dá não. Enquanto não botar o tralhe no lugar dele, eu não dou conta. Tá fraco. Todo mundo fala que ele vai se aposentar, mas não se aposenta nunca. Vaza logo, filho. Como não gosto do Boni. Escapuliu o nome. Mas, de qualquer forma, eu vou fechar o nosso Parada Técnica agradecendo o nosso querido Homer Borges, também ao Gilmar Rodrigues. E a gente volta na próxima sexta-feira, que já vai estar ali, ó, na portinha para mais uma rodada da nossa segundona, torcendo para que seja batuta, que seja legal. Homer, um abraço para você e a gente se encontra na próxima sexta-feira, ou você aqui, ou você em casa comendo aquele macarrão, curtindo a equipe Show de Bola. Ok, Fábio, um abraço a você, um abraço ao Gilmar, ao especial e ao Miguel Pérez, sempre, não perde Grande Miguel. Ele não perde uma edição. E o Leandro também, que sempre está ali, está no horário da janta, no caminhão, ele tá clique e vai assistir. Aí é bom. O programa, um abraço a todos. Gilmarzinho, forte abraço para você e a gente se encontra na sexta. Obrigado a todos e até sexta-feira. Então tá bom. E quanto é que foi o Fluminense mesmo, hein? Jogando lá na vila mais famosa do mundo, onde pisaram os melhores jogadores do futebol de todos os tempos. O Fluminense vai doer mais se você perguntar quanto foi o jogo do Vasco. Quanto é que foi o jogo do Vasco? Eu esqueci. Ele tinha perdido para quem? Para o Juventude, né? 2-0 na última na rodada anterior. E ontem? Ontem parece que ganhou de 3-0, mas... Atropelou o Sport. Uma vitóriazinha, né? Mas... A gente sabe, ganha uma... dizendo parabéns, o Vasco venceu, agora eu sei. Ganha uma, mas depois aí é 5-6 tristeza pela frente. Eu vou dizer, vocês dois, vocês deveriam estar me dando os parabéns, que o meu não perde para ninguém. Ô, friburguense, salve, salve. Vamos ficando por aqui, a gente volta na sexta-feira. Um abração para todos e até lá. Valeu, tchau, tchau.